Você já pensou em desistir? Talvez essa pergunta tenha atravessado a sua mente nos últimos dias, talvez até hoje. É aquele instante em que você para, olha para a sua vida e se pergunta: vale mesmo a pena continuar? A sensação é de estar preso em um ciclo sem fim, onde cada esforço parece insuficiente, onde cada tentativa parece falhar. O coração pesa, os olhos se enchem de lágrimas e tudo em você grita: chega, não dá mais. E é justamente nesse ponto que muitos jogam a toalha. É aqui que sonhos se perdem, que histórias de vitória deixam de ser escritas. Mas, e você? Será que chegou até aqui apenas para parar agora? Ou será que essa pergunta, você vai desistir agora, é na verdade o chamado que estava faltando para você descobrir do que realmente é capaz? Porque talvez o simples fato de estar ouvindo essas palavras já seja um sinal. Ainda existe algo em você pedindo para não desistir. Se você está ouvindo isso, é porque ainda existe uma chama, mesmo que pequena, queimando dentro de você. Mas eu sei como é difícil quando essa chama parece ser sufocada por tudo ao seu redor. É como carregar um peso nos ombros que só você sente, um fardo invisível que ninguém mais enxerga. Quantas vezes você já acordou sem forças, olhando para o teto e pensando: para que levantar hoje? Quantas vezes você abriu a geladeira, vazia, olhou as contas acumulando e o desespero apertou o peito? Quantas vezes você esperou apoio das pessoas mais próximas e tudo o que recebeu foi silêncio, indiferença ou até palavras que feriram mais do que ajudaram? É aí que a mente começa a gritar: não vale a pena, larga tudo, desiste. E de pouco em pouco, a tempestade interna se forma, uma mistura de tristeza, medo e frustração. Você olha ao redor e não vê saída. Parece que todo o seu esforço não faz diferença alguma. Mas deixa eu te contar algo. Essa escuridão que você sente não é um sinal de que acabou. Pelo contrário, essa escuridão é muitas vezes o prelúdio de um novo começo. Como a madrugada que parece interminável antes do sol nascer. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, preso entre a dor e a dúvida, tentando encontrar um motivo para continuar. E a verdade é que ninguém além de você pode decidir. Ou você se entrega a essa tempestade, ou você escolhe atravessá-la. Você percebeu? No meio da escuridão, eu disse que existe algo escondido nessa luta que você ainda não enxergou. E é justamente aqui que acontece a quebra de padrão. A vida parece querer te enterrar, mas na verdade, ela está preparando o terreno para que você crie raízes mais profundas. Quantas vezes você já passou por situações que pareciam insuportáveis e hoje, olhando para trás, percebe que foi exatamente aquilo que te fortaleceu? O que antes parecia o fim virou o início de uma nova versão sua. A tempestade, que agora parece interminável, pode ser o empurrão que você precisava para descobrir do que realmente é feito. Porque antes de cada virada, sempre vem a fase mais dura. Antes da vitória, sempre vem a luta mais pesada. Isso não é coincidência, é um padrão da vida. Então respira. Respira fundo e entende. Talvez o que você chama de fracasso seja, na verdade, um ensaio. Talvez a dor que você carrega esteja forjando em você uma força que ainda não se revelou. E se em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Você começasse a perguntar: para que isso está acontecendo? Comigo? Essa simples troca de perspectiva muda tudo. Porque quando você olha a dor como uma oportunidade de crescimento, ela perde o poder de te paralisar. Agora é hora de abrir os olhos, de enxergar além da dor. Porque mesmo que você não veja ainda, existe um propósito escondido nesse caos. Se você está ouvindo isso até aqui, já percebeu que a dor não é o fim. Ela é apenas parte do caminho. Mas entender isso não é suficiente. Às vezes precisamos de exemplos reais, pessoas que sentiram a mesma tempestade que você sente,
Agora e ainda assim, encontraram forças para seguir. Pense naquele atleta que treinou todos os dias, mesmo quando sentia que o corpo não aguentava mais. Cada músculo dolorido, cada manhã fria, cada derrota parecia gritar: desiste. Mas ele continuou. E hoje, a vitória dele inspira milhões. Pense naquela mulher que estudava à noite enquanto trabalhava em 2 empregos, cansada, sem apoio, enfrentando críticas de todos os lados. Ela poderia ter desistido, mas persistiu. Hoje, ela tem a carreira que sempre sonhou e, mais do que isso, inspira pessoas que se encontram na mesma situação que ela estava. E não precisa ir tão longe. Pense no seu vizinho, no colega de trabalho, na pessoa que você conhece, que enfrentou a própria dor, o próprio medo e venceu de forma silenciosa. Cada história de resistência prova que a linha entre desistir e vencer é mais fina do que imaginamos. Mas existe e está ao alcance de quem decide não parar. A mensagem aqui é clara: você não está sozinho. A resistência é uma habilidade que se aprende, um músculo que se fortalece a cada passo, mesmo quando o caminho parece impossível. E quando você encontra essa força dentro de você, descobre que a tempestade que antes te paralisava agora se transforma em impulso. Então imagine-se daqui a alguns meses, depois de escolher não desistir. Imagine olhar para trás e perceber que tudo que você passou foi necessário para construir a pessoa que você está se tornando. A dor não foi em vão, ela foi combustível. E é exatamente isso que nos leva ao momento mais decisivo, o confronto direto com a sua própria decisão. Agora é o momento de olhar para dentro de você com total honestidade. Depois de perceber que a resistência existe, que outras pessoas passaram por dores semelhantes e ainda assim venceram, eu te pergunto, você vai desistir agora? Pense em tudo que você já enfrentou. Quantas vezes se sentiu menor do que deveria? Quantas vezes se perguntou se valia a pena continuar? Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada tentativa frustrada, tudo isso trouxe você até aqui. Desistir agora seria apagar a força que você já construiu. Seria entregar sua história antes mesmo dela começar de verdade. A decisão está diante de você, clara e desafiadora. Vai se permitir que o medo, a frustração ou a opinião de outros definam seu destino? Ou vai escolher respirar fundo, se levantar e dar mais um passo, mesmo que seja doloroso, mesmo que pareça pequeno? Porque é justamente esse passo que transforma tudo. Olhe para o futuro que você deseja. Ele não se constrói em momentos fáceis, nem em zonas de conforto. Ele se constrói quando você enfrenta o que ninguém mais vê, quando você continua caminhando mesmo quando o mundo parece querer te parar. E sabe o que é mais incrível? Esse momento de decisão é mais poderoso do que qualquer conselho, qualquer motivação externa. Ele pertence apenas a você. Ninguém pode decidir por você. E é nesse instante que a sua verdadeira força se revela. Não na ausência de medo, mas na coragem de agir apesar dele. Então eu te lanço este desafio. Não deixe que a dor decida seu destino. Use-a como combustível. Transforme cada dificuldade em impulso. Porque a vida recompensa quem escolhe persistir, quem escolhe se levantar quando todos esperam que caia. A escolha é sua. Hoje, neste instante, você chegou até aqui. E se ainda está ouvindo essas palavras, é porque existe algo em você que se recusa a se entregar. É hora de transformar essa resistência em ação concreta. Hoje você tem a oportunidade de fazer um compromisso consigo mesmo. Não desistir, não importa o que aconteça. Olhe para a sua vida com coragem. Cada passo que você deu até aqui, cada lágrima, cada esforço, cada medo enfrentado, tudo isso construiu a pessoa que você é agora. E essa pessoa merece ir mais longe, merece alcançar os sonhos que ainda parecem distantes. Então, faça a escolha.
Declare para você mesmo: eu não vou desistir. E coloque essa promessa no mundo. Comente aqui embaixo. Escreva essas palavras. Sinta o poder delas percorrer cada parte de você. Porque quando você verbaliza sua decisão, algo muda dentro do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Você passa a se comprometer de verdade com a sua própria história. E lembre-se, você não está sozinho. Aqui no canal sempre haverá força, inspiração e apoio para continuar. Inscreva-se para não perder essa conexão, para se lembrar todos os dias de que desistir não é uma opção. A vida é feita de escolhas. E hoje, neste momento, você pode escolher caminhar em direção à vitória, escolher olhar para frente, mesmo quando o caminho é difícil, escolher transformar a dor em impulso. Porque aqueles que persistem escrevem histórias que inspiram, mudam vidas e deixam legados. Então levante-se, respire fundo, olhe para o futuro e diga com convicção: eu não vou desistir agora, porque essa é a decisão que mudará tudo. Você não está sozinho.